Olá, aqui é o Oliver. Vamos dar continuidade então sobre o nosso estudo sobre os 4 pilares fundamentais da dinâmica da movimentação do preço. Falemos agora sobre a absorção, que é a contraparte, o freio inibitório da agressão, né? Que é o fornecimento de liquidez de maneira passiva, né? Que é a renovação de lote, a renovação de fila. Tem vários nomes, né? Então a absorção é um dos sinais mais poderosos de trade que você tem que saber, tá bom? Ela pode ser identificada em várias ferramentas. Por exemplo, a maneira tradicional de se identificar a absorção, por muitos traders aí, através do volume at price de 5 minutos. Tá? Tem uma ferramenta nova que eu ensino no meu canal no YouTube e eu ensino também no meu curso majoritário, que é o Volume at Market, que é fantástica para você identificar a absorção em vários níveis de preço. Nós podemos identificar também a absorção através de divergências de delta, que eu vou explicar para você neste curso, e exclusivamente também através do gráfico Footprint Charts. São maneiras de identificar a absorção que nós temos, tudo bem? Então, como eu comentei anteriormente, a absorção nada mais é do que a renovação de lote de maneira passiva no book de ofertas, onde o player ele pendura a sua ordem no book, ele fornece liquidez, ele promove paredões de escora de liquidez, onde que se o comprador ou vendedor quiser passar por aquele paredão, ele vai ter que consumir, ele vai ter que romper aquela barreira, ele vai ter que agredir, mostrar força, disposição para continuar o movimento prévio. E muitas vezes, por mais que nós tenhamos a agressão não consegue romper esta barreira. Então você imagina de maneira bem subjetiva aqui, ó. Nós temos um paredão de liquidez, né? Nós temos, por exemplo, aqui mil lotes passivas penduradas no book, tá? 1000 lotes pendurados, e daí o comprador chega no movimento altista e ele chega pela primeira vez aqui e ele consome, por exemplo, 100 ordens. Não consegue parar, respira, consome mais 200. Não consegue parar, ele consome 500 e daí está quase consumindo a escora. E daí o comprador, o que ele faz? Ele vai lá e coloca mais 1000. Coloca mais 1000 ordens aqui nesse paredão de liquidez. Chega uma hora que o comprador que está promovendo o quê? Este movimento altista, ele perde força, ele não consegue dar continuidade e o preço para de subir. Perceba que a absorção ela não desloca preço. A absorção por si só ela não desloca preço, mas ela serve como freio inibitório. Freio inibitório, porque aí o que acontece na sequência? A gente percebe o seguinte: muitas vezes isso acontece, o Footprint vai deixar isso muito claro para você. O comprador chega forte, bate aqui e o preço não sobe, e daí acabam-se as fichas do comprador. E o vendedor agora, o que ele faz? Ele tem duas opções para que o preço caia: ou ele agride, aí ele para de fornecer lote e ele agride no sentido contrário, fornecendo. Agora ele é o agressor, ele estava defendendo de maneira passiva, ele começa a agredir, promovendo o deslocamento do preço para baixo, tá? Ou essa agressão pode ser forte, né, através de ordens fortes, de boletadas fortes, de agressão de venda, ou pode ser ordens fracas, através de HFTs, 5-10, 5-10, 5-10, de maneira sucessiva e continuada e rápida, promovendo o deslocamento, a reversão desse movimento altista para o movimento baixista. Tudo bem? Então isso é absorção. E por que ela é importante? Porque quando nós percebemos que a absorção acontece, tá? Geralmente o volume cresce nesta região. O volume cresce porque você imagina a troca de lote. Um força e outro renova lote. Um agride e outro renova de lote. Nós chamamos isso de fornece paredão de liquidez. E daí o volume cresce na cabeça do candle ou na parte de baixo do candle, né? O preço tenta, no exemplo de uma pernada compradora, o preço tenta romper essa parede de liquidez e não consegue e vai fornecendo lote. Um fornece lote, outro agride. Outro fornece lote, outro agride. Você vê o volume crescendo na cabeça do candle. Essa questão de volume na cabeça é importante e você vai entender na sequência das aulas aqui quando a gente fala de Footprint Charts, tá? O volume vai crescendo na cabeça, o volume negocial. Você vê que está tendo briga, troca de lote. Toda vez que o volume cresce, é briga, é troca de lote. E ele pode significar starts de movimento ou pode significar zonas de briga, de decisão, de absorção de movimento. Tá bom? Então na identificação da absorção é importante, porque assim como a agressão, ela também ajuda a gente a identificar o que? Possíveis níveis de suporte e resistência. Eles reforçam a nossa percepção de suporte e resistência. Porque se o preço chega nesta região, por exemplo, aqui um paredão,
nessa região e o comprador, a contraparte chega forçando essa região e ele não consegue passar, é porque realmente alguém ou alguma coisa está defendendo esta região, está promovendo a defesa dessa região. E eu já falei para você que esta defesa pode ser passiva, através do fornecimento de liquidez, que é a absorção, ou pode ser agressiva através de agressões contrárias, repelindo o preço deste patamar, desse nível de preço. Tudo bem? É nesse sentido que eu quero que você entenda, tá? Então, a absorção ela é contraparte da agressão. E se você olhar, por exemplo, agora, olha aqui o Footprint Charts. Olha como fica claro isso. Perceba que o preço está vindo do movimento baixista, o vendedor está vindo bem mais forte. Isso aqui chama-se saldo delta de agressão. Isso aqui o que é? O que é o saldo delta? É a diferença de compra menos venda. Ele pega todas as agressões de compra e subtrai todas as agressões de venda e te dá um resultado, que pode ser positivo ou negativo. Esse menos 150 aqui quer dizer o quê? Que de todas as agressões aqui, somou-se as agressões positivas, somou-se as agressões negativas, e o resultado delta, que é o saldo, que é a diferença líquida entre compra e venda, deu menos 150, mostrando que o vendedor na formação deste candle aqui foi mais forte. Tanto é verdade que o preço caiu na sequência. E daí você vê mais uma vez o vendedor acelerando, o vendedor forçando. Aqui o saldo delta foi menos 150. Perceba na próxima barra, diz menos 150, a aceleração das agressões de venda do vendedor pulou para menos 615. Quer dizer que a diferença entre compra e venda, o total de agressão entre compra e venda dentro desta barra foi de menos 615. E daí você vê aqui os imbalances de venda, essa cor vermelha, lembrando que o lado esquerdo é vendedor e o lado direito é comprador. Fica tranquilo que depois eu vou mostrar tudo isso para vocês com mais calma. Tá? Eu quero que vocês entendam a absorção aqui, um conceito básico. E daí você vê, ó, 210, 525 com boletada, tá? Na parte de baixo do candle, mostrando força, disposição, vontade em quê? Em continuar o movimento baixista, e o preço cai, continua a cair. Só que agora perceba o que aconteceu neste outro movimento aqui. Perceba. Você percebe, do modo geral, que o vendedor ele tem mais força. E você olha o saldo delta desta barra agora, deste candle aqui que nós estamos analisando com você, este candle aqui, ó. Você olha o saldo delta da barra e ele ainda é extremamente negativo, menos 315, né? Quer dizer que o vendedor, em termos de agressão na formação desta barra, ele foi muito superior. Mas perceba uma coisa, perceba como a barra do Renko, neste caso, fechou para cima. Olha só, o vendedor foi mais forte, ele agrediu mais, só que mesmo assim houve a virada do box do Renko de dobro. O box fechou para cima. Se fosse um candle, você veria com o candle, ele fechou acima do candle anterior. Como que isso é possível? Como que eu posso ter uma agressão majoritariamente vendedora nesse exemplo e mesmo assim o preço subir? Olha, Oliver, não é agressão que desloca preço? Não é agressão que é o combustível do mercado? Sim, meu amigo, minha amiga trader. E isso o Footprint Chart te mostra. E quem olha só o Times in Trades não percebe isso. Porque se você olha só o Times in Trades, você vai ver o que? Fluxo vendedor. Venda, venda forte, boletada, venda, venda, venda. E você vai querer vender. Só que você não percebe que todas essas agressões de venda, majoritariamente que estão acontecendo durante este período, durante este nível de preço, não estão promovendo o real deslocamento de preço. Olha a questão da segunda lei de Wyckoff, esforço versus resultado. No que pese a força direcional neste momento do mercado ser vendedora, ela não está conseguindo deslocar preço. E se não desloca preço, o que está acontecendo aqui nessa região? É justamente a absorção. O vendedor ele agride e o comprador renova lote. O vendedor ele agride e o comprador fornece liquidez, faz paredão de escora. Até que chega um ponto que o vendedor não tem mais lote para agredir. O vendedor cansa, ele não dá continuidade. E na sequência, o que acontece após a absorção, aí o comprador da ASCA, ele anula. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, ele anulou ele anulou através da absorção a agressão vendedora. E neste segundo momento,
após ter anulado, após ter defendido esta região de preço de maneira passiva, absorvendo a agressão dos vendedores, agora ele assume o controle e ele agride. Ele começa a dar o start de movimento de maneira agressiva. Ele fala, ó, agora eu absorvi, acabou o lote do vendedor e agora eu percebi isso e agora eu agrido, né? E você percebe que no que pese, olha só a agressão dos compradores aqui, ó. Perceba, não é uma agressão significativamente muito forte, se comparado ao tempo passado recente e às agressões de venda. Olha, mensure os números. 210, 525, 455, 370, 60, 70, 40, 20, mas isso já basta para deslocar o preço. Por quê? Porque o vendedor gastou o lote dele aqui. O vendedor agrediu e ele não conseguiu romper a paredão de liquidez. E a pouca agressão de compra que acontece na sequência não acha a absorção, não acha o vendedor fornecendo liquidez. O vendedor estava disposto a agredir aqui e não de fornecer liquidez de maneira passiva, tentando frear agora esse start de movimento por parte dos compradores. Então perceba que por mais que o saldo delta seja vendedor, a barra fechou para cima. Fica claro aqui a absorção neste nível de preço na parte inferior, e isso você vai aprender comigo sempre eu chamo isso aqui na cabeça. A absorção na cabeça pode ser aqui embaixo ou pode ser aqui em cima. No movimento baixista, a cabeça é embaixo. No movimento altista, a cabeça é em cima. Tudo bem? Então perceba a absorção na cabeça, e daí você vê que o volume negocial no modo geral nesta região ele é altíssimo, tá? E esse é um dos gatilhos operacionais que eu vou explicar para vocês, que é a utilização do Footprint Charts. Esse fenômeno aqui, em que o saldo delta da barra é vendedor, mas mesmo assim a barra fecha para cima, tem um nome, chama-se, isso aqui chama-se, deixa eu pegar aqui a nossa ferramenta, chama-se divergência de delta, onde eu tenho saldo delta negativo, mas mesmo assim o preço de fechamento do candle fechou acima em relação ao candle anterior, tá? Chama-se divergência de delta. Isso aqui, toda vez que eu tenho a divergência de delta, tá claro, agora você aprendeu que a divergência de delta é sinônimo de absorção na formação deste candle, que em algum momento da história da formação desse candle, no que pese o saldo ser extremamente vendedor, ele fechou para cima, houve a absorção, houve a divergência de delta, princípio básico na utilização do Footprint Charts, tá? Então você veja que eu estou passando conceitos fundamentais que eu acredito que você já saiba, mas estou mostrando isso para você dentro do Footprint. Tá? Então fica muito claro aqui neste exemplo, esses dois momentos que eu falei para você, a absorção e a agressão acontecendo através de desbalanceamento entre compradores e vendedores, dando o start desse movimento. E já antecipo, esse é um dos movimentos mais fortes que nós procuramos. Nós sempre procuramos isso no modo geral. No primeiro momento a absorção, que é a defesa passiva, anulando o movimento prévio, e na sequência o start de movimento agressivo com desbalanceamentos, com imbalances, tá? Promovendo o que? A reversão do movimento prévio, nesse caso aqui, do movimento baixista para o movimento altista. Isso aqui é um sinal operacional fortíssimo. E você que já faz fluxo sabe, o que a gente quer ver? A gente quer ver uma absorção seguida de agressões sucessivas e continuadas, promovendo a defesa da região nas duas pontas, de maneira passiva e também de maneira agressiva, dando o start de movimento. Diante deste cenário aqui, você já teria a possibilidade de comprar realmente ou aqui, já estou antecipando. Aqui, depois de você perceber uma absorção dessa, e aí você vê a defesa nesta região contra esse movimento de baixa, e na sequência você vê a absorção, você vê a entrada de imbalances de compra de maneira agressiva, aqui é compra, aqui é sinal operacional de compra. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? É assim que o Footprint Charts vai te ajudar. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Perceba que existe uma objetividade na busca de sinais operacionais. E por isso que fazer fluxo com o Footprint é muito mais intuitivo, fácil e dinâmico. Porque você tem objetividade. Você não fica mais perdido. E principalmente quando
quando isso acontece, esse sinal acontece no modo geral, numa grande região de suporte e resistência como um todo, que eu vou ensinar você a traçar, meu amigo, minha amiga trader, você tem o gatilho operacional de grande probabilidade de acerto. Tá? Imagine que aqui seja uma região de suporte, por um motivo qualquer que você estudou. Você sabe que esta região aqui é suporte, você sabe disso. O preço vem no movimento baixista. Ele vem no movimento baixista e daí, questões que eu vou ensinar para você. Ele vem direto, coloque isso na sua cabeça. Ele vem direto, ele não acumula perto e ele vem testar a primeira vez, o primeiro toque. Aí ele vem direto, ele não acumula perto e ele vem no primeiro toque. Você tem o que? A absorção na região de suporte e daí você tem imbalances dando start de movimento. Aqui é compra sem medo. Compra sem medo e vai pôr dinheiro no bolso. Tá ok? E é assim que eu vou ensinar vocês, de maneira bem objetiva, analítica, a vocês usarem essa ferramenta Footprint Charts e vocês vão ver que fazem todo sentido. Se você tem uma noção mínima de fluxo, você vai ver, cara, mas é justamente isso que eu estava precisando. Isso facilita demais a minha compreensão do Times in Trades, porque o Times in Trades, você vê essa fita passando, só voltar aqui, ó. Você vê essa fita passando aqui nos Times in Trades e às vezes você não tem essa percepção. Olha só, você não tem essa percepção. Agora, quando você tem um sistema compilado, histórico, com base no que é o Footprint Charts, que transmite, que traduz essa fita do Times in Trades para cá, e agora você começa a perceber quais são os possíveis sinais operacionais, você vai ver que fica muito mais fácil e intuitivo você entrar nas suas operações. E diante de um sinal desse daqui, meu amigo, o que acontece? Eu já estou te antecipando para você ir colocando isso na massa do sangue, que nem diz os militares. Você compra aqui ou aqui e você vai pôr o teu stop aonde? O teu stop vai estar abaixo da absorção. O teu stop estará abaixo da absorção. Tudo bem? Tranquilo. Então estudem, grande abraço, sucesso e até a próxima aula.